Eu sou a doutora Sônia Umbelino e vou falar sobre os efeitos dos hormônios no ciclo menstrual. Para quem não me conhece, sou especialista em clínica médica, terminei a pós-graduação em Ciências da Longevidade Humana em 2009, cursei mestrado na área de menopausa, no desenvolvimento de hormônios nanoestruturados. Hoje sou uma das coordenadoras do Grupo Longevidade e faço parte do quadro de professores da pós-graduação em Ciências da Longevidade Humana. Então é com muito prazer que eu vou falar um pouco sobre esse assunto fascinante que é o ciclo menstrual feminino. Para isso nós vamos fazer uma pequena revisão na fisiologia. Vamos lá? Vamos começar falando de uma história. Era uma vez uma menininha que começou a crescer e por volta dos 10 anos, 11 anos, um relógio dentro do seu cérebro ativou e falou assim: é hora de você se tornar adulta. Muito bem, no cérebro, uma glândula chamada hipotálamo começa a produzir GNRH de uma forma pulsátil. Quando ela pulsa a cada 60 minutos, estimula na hipófise um hormônio chamado LH. Quando ela pulsa a cada 90 ou 120 minutos, estimula um outro hormônio chamado FSH. Ambos os hormônios pituitários ou da hipófise vão estimular as gônadas, ou seja, os ovários. E esses ovários, então, vão ativar um folículo que depois vai ovular, tornar-se num corpo lúteo e ser responsável por todas as fases do ciclo menstrual feminino. Então, as gônadas, a partir desse estímulo hormonal, vai secretar hormônios esteroides sexuais, como androgênios, estrogênios, progesterona, inibina. E esses hormônios aqui, eles vão então estimular outros tecidos, órgãos sexuais secundários, vão através do sangue estimular receptores específicos nas células por todo o organismo dessa menininha. Onde não houver receptor, os hormônios não se atrelam e não estimulam essas células. E onde houver receptor, ele vai estimular. Então, essa menininha vai tornar-se uma mulher adulta, com todos os seus caracteres sexuais, pronta para procriar e exercer a sua função biológica, que é perpetuar a espécie. Essa figura é bem interessante porque ela traça um paralelo do que acontece em todos os órgãos regidos por esses hormônios do ciclo menstrual. Então, aqui os níveis de hormônios gonadotróficos, o que acontece no ovário, o que acontece com os hormônios na corrente sanguínea produzidos pelos ovários e como que acontece a resposta desses hormônios na camadinha interna do útero, que é o endométrio. Muito bem, então na primeira fase do ciclo menstrual, que é a fase folicular inicial, há o estímulo do FSH e o estradiol começa a subir. Nessa fase, a mulher acabou de menstruar, está aqui nos seus dias de descamação desse endométrio. À medida que esse estradiol sobe, ele exerce um efeito inibidor no FSH para que outros folículos não se desenvolvam nesse mesmo ciclo. O estradiol começa a estimular as células da granulosa, desse folículo dominante, e então ele vai estimular a inibina e vai estimular o GNRH lá do hipotálamo para que aconteça o pico do LH e FSH pré-ovulatório. Lembrando que esse FSH não aumenta tanto como o LH, porque ele está sendo inibido pela inibina produzida na fase folicular tardia.
Após esse pico de LH, cerca de 16, 24, alguns trabalhos falam 36 horas, há então a formação do corpo lúteo. E aí começa a haver liberação da progesterona. Nessa primeira fase folicular, o estradiol estimulou então a proliferação desse endométrio. Então é a fase proliferativa no útero. E quando ocorre a secreção de progesterona, a progesterona inibe essa hipertrofia, esse crescimento no endométrio e começa então a ser estimulada a fase secretória com as glândulas, visto que esse é o bercinho onde vai se inserir o zigoto, o óvulozinho que foi fecundado. Caso não aconteça essa fecundação, o corpo lúteo morre. A meia-vida do corpo lúteo são 12 dias, depois que o corpo lúteo entra em atresia, 2 dias após o endométrio descama, porque há uma deprivação hormonal. Estradiol e progesterona despenca, ativa lá o hipotálamo, hipófise e tudo recomeça. Qualquer hormônio que abale esse equilíbrio, que altere a pulsatilidade do hipotálamo, que interfira na secreção, nos receptores, pode alterar esse ciclo menstrual. Então, vou citar aqui os principais. Um dos principais é o excesso de insulina. Por isso que quando a mulher se alimenta de forma errada, com muito carboidrato refinado, alimentos com alto índice glicêmico, essa insulina sobe muito e vai lá e altera a pulsatilidade do GNRH. Além disso, a insulina altera o SHBG, que é a globulina transportadora dos hormônios sexuais, sem contar que a insulina tem ação direta nas células da teca do ovário, estimula a ação de hormônios androgênicos. E é por isso que a gente tem aí a gênese da síndrome de ovários policísticos e que bagunça muito o ciclo menstrual. Um outro hormônio que influencia no ciclo menstrual é a prolactina. Pode ser através de prolactinomas e pode ser o que é mais comum atualmente, que são efeitos adversos de medicamentos, principalmente os inibidores de recaptação da serotonina. Então, o excesso de prolactina também altera a pulsatilidade do GNRH, inibe a própria secreção ovariana de estradiol e progesterona e faz um antagonismo ao FSH, bagunçando todo esse ciclo menstrual. Uma outra classe de hormônios que afeta diretamente o ciclo menstrual são os hormônios da tireoide. Um hipotireoidismo pode ser a causa de uma puberdade tardia, bem como alterações no ciclo menstrual, como eu citei, e até na mulher que está em menopausa, que começa a fazer a reposição hormonal, uma dificuldade no ajuste de doses para reposição por interferência dos hormônios da tireoide. E quando a mulher está super estressada, a treva, negligenciando o ciclo circadiano, trocando o dia pela noite, indo dormir muito tarde, e aí começa a fazer altos níveis de cortisol, e esse hipercortisolismo vai inibir a responsividade do GNRH, fazendo com que haja uma inibição da secreção de FSH, de LH. Consequentemente, a mulher fica sem ovular e entra muitas vezes em amenorreia. Uma outra classe de moléculas sintéticas que não fazem parte do nosso organismo são os poluentes orgânicos persistentes, os famosos xenoestrogênios. Eles têm uma estrutura molecular muito semelhante ao estradiol e ele vai ocupar o receptor dos estrogênios, vai prejudicar a síntese, a liberação e toda a ação do eixo hormonal relacionado ao estrogênio. Vai fazer com que essa mulher
tenha uma predominância estrogênica, porque muitas vezes inibe a ovulação também, a produção de progesterona fica desnivelada em relação ao estradiol e o ciclo menstrual fica todo bagunçado, a mulher fica com aquelas menstruações em altíssimo volume, TPM, todos aqueles quadros da predominância estrogênica que bem conhecemos, como os cistos de mamas, e aí algumas outras derivações, como síndrome dos ovários policísticos, que também tem relação com excesso de insulina, e endometriose. Muito bem, espero sinceramente que os senhores tenham gostado desse vídeo e os convido para assistir os vídeos dos meus outros colegas de temas super relevantes à saúde de todos nós. Um grande abraço e até a próxima!